Então, sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa sessão de atendimento online, aos meus alunos do curso online Personal Diet Chef. Essa sessão de atendimento é sobre esteatose hepática, ou gordura no fígado, ou fígado gorduroso, como a maioria dos portugueses falam. E eu vou dar algumas orientações agora, vou explicar o que é a gordura no fígado, porque quando a gente entende o processo da doença, nós aderimos ao tratamento de uma forma muito mais eficaz. Então, é muito importante que você internalize os conhecimentos, as orientações, as informações que eu vou passar agora, para justamente poder tratar a sua doença através da alimentação e da nutrição funcional. Então vamos lá, o que é o fígado? Vamos começar bem do comecinho. O fígado é a maior víscera do corpo humano, é o maior órgão do corpo humano. E ele é responsável principalmente pelo processo de destoxificação e também por fazer o metabolismo das gorduras e de todas as substâncias que a gente coloca para dentro do organismo, seja através da alimentação, seja através da pele, que também a gente absorve. Então, por exemplo, produtos dermocosméticos, né? Se você passar na sua pele, o seu corpo vai absorver e é o fígado que vai fazer o processo de destoxificação. Então, aquelas substâncias tóxicas, todas as substâncias que a gente entra em contato, que nós chamamos na nutrição funcional de xenobióticos, que são substâncias estranhas ao organismo, principalmente as substâncias que são dissolúveis em gordura, é o fígado que vai fazer a excreção dessas substâncias e que vai colocar para fora qualquer tipo de toxina que venha a entrar em contato com o teu organismo. Então, o fígado também é responsável por produzir os corpos cetônicos, que é uma forma de energia de quando as pessoas fazem jejum. Então, está muito na moda hoje em dia fazer o jejum intermitente, né? E é o fígado que segura o teu organismo vivo, de pé, porque sem os corpos cetônicos, o nosso organismo fica sem energia quando a gente fica sem comer durante muito tempo. Então, o fígado ele é capaz de gerar esses corpos cetônicos, que é uma fonte de energia também para o nosso organismo. O órgão, o fígado, também é uma das maiores... é o lugar onde se armazena uma grande parte de glicogênio, que também é outra fonte de energia, que é a glicose, né? A fonte mais rápida. Então, ele mantém a nossa glicemia, tá? Quando a gente fica muito tempo sem comer, ou quando a gente come pouco carboidrato, por exemplo, é o fígado que tem lá o estoque desse glicogênio, que é a glicose, que vai sendo liberado aos poucos na corrente sanguínea para nos manter vivos. Nada mais, nada menos que isso. Olha a importância deste órgão, né? Então, tem muitas doenças do fígado que elas evoluem de forma silenciosa e crônica. Então, as doenças hepáticas, as doenças do fígado, e aí estamos falando especificamente da gordura no fígado, é uma doença que ela evolui de forma gradativa, a longo prazo. Então, se você tem gordura no fígado hoje, muito provavelmente você começou a cultivar esta doença há muitos anos atrás, tá? O fígado também produz a bile, né? Que é responsável, é um líquido responsável, uma secreção, né? Como é que eu posso dizer? A bile, ela é um dos elementos principais que fazem a nossa digestão e absorção de gorduras. Então, sem a bile, a gente não consegue, por exemplo, digerir todo e qualquer tipo de gordura que a gente consome, tá? O fígado também vai manter o equilíbrio do colesterol. Então, se você tem gordura no fígado e também tem colesterol alto, não se assuste, é normal. Porque se o fígado está doente, muito provavelmente a consequência vai ser um desequilíbrio
no seu perfil lipídico, ou seja, no seu colesterol, o LDL, que é aquele colesterol que a gente deve prestar mais atenção, porque ele é o mais perigoso, entre aspas, para doenças cardiovasculares, tá? O fígado também faz um metabolismo de drogas, e aí pode ser drogas mesmo, ou até medicamentos, estamos falando de medicamentos, também entra nessa classe. Ele vai fazer ele vai metabolizar também o álcool e os metais pesados, como por exemplo o arsênico, o chumbo, o mercúrio, o cádmio. Então, infelizmente, hoje em dia a gente consome muitos alimentos, principalmente aqui no Brasil, né? Tem muito uso de agrotóxico. Então, os agrotóxicos são as principais fontes de metais pesados da nossa alimentação, isso é muito triste, mas a gente entra em contato sim com esses metais pesados diariamente. E é o fígado que vai metabolizar e também colocar para fora, tá? O fígado também tem um papel fundamental na nossa imunidade, ok? Uma vez que ele também faz esse processo de detoxificação e esse processo está diretamente relacionado à nossa imunidade. Além de armazenar muitas vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas solúveis em gordura, também armazena ferro e cobre. Então, gente, é um órgão que a gente tem que cuidar muito bem dele, porque ele é vital, né? Assim como todos os outros, mas o fígado realmente tem muitas funções, como vocês puderam ver no nosso organismo, tá? Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose hepática, ou a gordura no fígado, ou fígado gorduroso, ela é a doença hepática mais comum no mundo. No mundo, tem muitas pessoas que sofrem dessa doença. Ela é a segunda causa de transplante hepático dos Estados Unidos. A terceira causa de carcinoma, ou seja, câncer de fígado. Então, se você já tem um diagnóstico de gordura no fígado, você precisa cuidar para não evoluir para um transplante ou um câncer de fígado, tá? Por que chama não alcoólica? Porque existe a cirrose alcoólica, a cirrose que é provocada pelo alto consumo de bebidas alcoólicas, e a doença hepática não alcoólica, né? Que é justamente a gordura no fígado. E ela corresponde a toda e qualquer doença ocasionada pelo acúmulo de gordura dentro das células do fígado, principalmente de triglicerídeos. Então, quando você faz um exame de colesterol, de perfil lipídico e de triglicerídeos, quando o seu triglicerídeos ou triglicérides está alto, isso significa que você está ali dando matéria-prima para o teu fígado inflamar e aumentar a quantidade de gordura dentro das células dele. É aí que começa. E como que a gente aumenta essa quantidade de triglicerídeos no sangue? Comendo carboidrato. Então, gente, quem acha que gordura no fígado é ocasionada pelo excesso de gordura da alimentação, está errada. Não é gordura, é carboidrato. Tá? Então, principalmente uma dieta hipercalórica, né? E o que significa dieta hipercalórica? Excesso de carboidratos, em primeiro lugar. Então, vamos traduzir o que são os carboidratos. Farinha, e aí entra bolo, biscoito, pães, massas, né? Macarrão, excesso de doces em geral, de açúcar, de bebida alcoólica também, porque acaba se tornando um carboidrato, excesso de gordura também e Vamos falar sobre a frutose, porque essa é uma dúvida que sempre aparece quando eu falo sobre gordura no fígado, né? A frutose como principal causador de gordura no fígado. A frutose que a gente está falando aqui, que propicia o acúmulo de gordura no fígado, é a frutose adicionada
nos alimentos ultraprocessados. Não é a frutose natural das frutas. Então, é muito importante que vocês entendam isso de uma vez por todas. Por quê? Existe um sensacionalismo, um terrorismo nutricional correndo solto por aí de que a frutose é que causa gordura no fígado. E sim, existem muitos estudos científicos comprovando que a frutose é sim um grande causador dessa patologia, né, dessa doença. Mas de qual frutose estamos falando? A frutose que se usa em larga escala hoje em dia, em grandes quantidades, na indústria alimentícia, é uma frutose feita, desenvolvida pela indústria alimentícia, é um xarope feito a partir do milho, então uma redução, é uma glucose de milho ou glicose de milho, isso é a mesma coisa que frutose. Então, refrigerantes, né, ou alimentos ultraprocessados, quando você lê na lista de ingredientes lá algum ingrediente que esteja escrito glucose de milho, glicose de milho, xarope de alguma coisa, frutose, é esta frutose que é prejudicial. Não é a frutose das frutas, pelo amor de Deus, são coisas completamente diferentes. A frutose da fruta é algo natural, que a natureza produz sabiamente e que só vai fazer bem para o nosso organismo. Ok? Entendido isso? Muito bem. Então, gente, sabendo disso, é importante que a gordura no fígado, a esteatose hepática, ela é resultado de um maior consumo de energia do que o seu corpo precisa. Conclusão: o sedentarismo também é outra causa muito importante para o desenvolvimento dessa doença. Então, as pessoas que não praticam exercício físico, elas não gastam a quantidade de energia que elas consomem através da alimentação. Uma vez que você consome mais do que o que você gasta, o teu fígado vai ficar segurando. Lembram que eu falei no comecinho da aula que o fígado é um dos principais locais de armazenamento do glicogênio, que é uma fonte de glicose, uma fonte de energia rápida? Muito bem. Se a gente come mais do que a gente gasta, é como se a gente estivesse enchendo ali uma sacola, né, de alimentos. Imaginem que o fígado de vocês é uma sacola e você vai lá colocando. E coloca gordura, e coloca carboidrato, e coloca frutose dos produtos ultraprocessados. E você não gasta. Aquilo não vai sair, não vai ter saída. Consequentemente, vai aumentando. E a esteatose hepática, ela vai se instalando. Então, é uma doença que nós cultivamos em muitos anos, ok? Então, outro fator principal, além desse de ser um maior consumo de energia, além do que nós gastamos, além do exercício, se a gente não faz exercício, a gente não gasta, então a gente vai ter gordura no fígado se a gente come durante muitos anos a mais do que a gente precisa. Claro, também além do carboidrato, as fontes de gorduras saturadas, principalmente as gorduras trans, que também estão presentes nos alimentos ultraprocessados. Então, gordura vegetal hidrogenada, gordura esterificada, são os nomes terríveis, assim, que a gente não reconhece como alimento. Então, a gente precisa ler sempre a lista de ingredientes dos produtos que nós compramos no supermercado, tá bom? Basicamente, temos que diminuir o consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos simples. Quem é meu aluno já sabe do que eu estou falando, porque tem uma aula lá no módulo 1 de nutrição funcional só sobre carboidratos.
e também de gorduras. Mas não adianta nada você diminuir o consumo de gorduras e não diminuir o de carboidratos, tá? E principalmente as gorduras saturadas. E pior ainda, a gordura trans, que é essa da indústria alimentícia, que a gente acha nos salgadinhos, nos pacotinhos, nas torradas, mesmo que for integral, tá? Tem muita gordura saturada nessas torradinhas, nos biscoitos, ok? Tudo que é muito crocante da indústria alimentícia, essas batatinhas chips, essas coisas, podem ter certeza que ali tem bastante gordura hidrogenada, gordura trans, tá bom? É importante também agora a gente entender que existem outras causas da doença, né? A hepatite C, por exemplo, ou doença de Wilson, ou se a pessoa toma muito medicamento, também pode ser um fator que favorece a doença da gordura no fígado, ok? Vamos lá, imagine então que o teu fígado, quando você nasce com ele tá lá bonitinho, trabalhando direitinho, e aí ao longo da tua vida você vai dando muito carboidrato, muita gordura e não vai gastando. Isso, e também toxinas, tá? Os xenobióticos que eu falei no começo da aula. Isso vai causando uma inflamação de baixo grau, tá? Só que ela é potencialmente evolutiva, ou seja, ela vai evoluindo conforme os anos vão se passando e você não vai cuidando dessa saúde. Então, quanto mais tempo passa, mais inflamado fica e mais grave vai ficando. Então, é importante, se você tem um diagnóstico, tomar a iniciativa agora de começar a tratar o teu fígado através da alimentação, tá bom? Quem tem esteatose hepática, muito provavelmente também vai desenvolver uma doença intestinal ou algum distúrbio intestinal. Por quê? Porque está muito interligado o intestino com o fígado. Afinal de contas, a bile, que é uma secreção do fígado, né, que é um suco gástrico, né? Não é gástrico porque não é no estômago, mas é uma enzima digestiva que vai participar da digestão de gorduras, principalmente. Se ela não está sendo produzida na sua melhor qualidade, de forma íntegra, vocês concordam comigo que a digestão lá no intestino e a absorção desses lipídios, dessas gorduras, também vai ficar prejudicada? Consequentemente, a gente vai favorecer a uma disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que são as bactérias que habitam o nosso intestino. E, por sua vez, isso vai causar uma hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o intestino vai começando a criar umas fissuras, e aí é como se ele fosse uma peneira, o intestino, né? Inicialmente ele é assim, bem juntinho, uma célula na outra, bem coladinha uma na outra. A partir do momento que começa a surgir a hiperpermeabilidade intestinal, as células vão perdendo o formato delas. Então, vai começar a passar substâncias ali que não deveriam passar. E aí vem hipotiroidismo, aí vem doenças autoimunes, aí vem alergias, aí vem sinusite, rinite, gastrite, todas as ites. Então, todas as doenças estão interligadas. Não existe, o corpo é uma máquina só, é um organismo só. A gente precisa cuidar do intestino também para cuidar do fígado e vice-versa, ok? Lembrando que essa microbiota intestinal, que são as bactérias do nosso intestino, ela vai influenciar diretamente na nossa saciedade e também no acúmulo de gordura e na oxidação dessa gordura. Então, se você tem uma disbiose, muito provavelmente a sua saciedade vai estar prejudicada, você não vai se sentir saciada e vai ter mais facilidade para acumular gordura, e gordura no corpo como um todo, não só no fígado, tá bom?
Então, vamos ao tratamento, vamos passar para a parte prática, né? Como cuidar, então, da gordura no fígado da esteatose hepática? Muito bem. Primeiro de tudo é reduzir o estresse oxidativo, ou seja, reduzir a inflamação, já que quando você tem uma esteatose, você já está com o fígado completamente inflamado. Como que a gente faz isso? Com muitos antioxidantes. E aonde que estão esses antioxidantes? Nos alimentos de origem vegetal. Frutas, legumes, verduras, oleaginosas, que são as castanhas e as nozes, né? Os cereais integrais, as leguminosas, que são os feijões, ervilha, grão de bico, lentilha, tá bom? É imprescindível também a gente tratar as outras doenças que estão associadas, né? As comorbidades, tá? Aí uma palavra que talvez muitas pessoas nunca tinham ouvido falar antes dessa pandemia, mas agora está todo mundo sabendo o que é comorbidade, que são várias doenças metabólicas associadas. Então, a obesidade, a resistência à insulina ou diabetes e as dislipidemias, que é o colesterol alto, por exemplo, tá? E o triglicérides. Então, a gente também precisa tratar essas doenças ao mesmo tempo. Não existe um tratamento farmacológico eficaz. Então, é através de estilo de vida que nós vamos tratar essa doença, ok? É importantíssimo a gente remover a exposição às toxinas. Então, se você ainda vive numa cidade super poluída, por exemplo, né? Mora em São Paulo, é importante colocar, talvez, no seu quarto, um depurador de ar, né? Algo que ajude, pelo menos durante a noite, você dormir com um ar um pouco mais puro, sem tantas toxinas no ar, porque a poluição, ela está por aí e a gente fica inalando essa poluição, né? Então, é importante a gente se proteger de alguma forma. Também as toxinas que vêm da alimentação, que em sua grande maioria vão vir dos alimentos ultraprocessados, aqueles ricos em conservantes, corantes, antiumectantes, estabilizantes. Então, aqueles alimentos que realmente são muito processados, eles vão ter muitas toxinas, ok? Então, a gente precisa retirar esses alimentos da nossa vida. Se você nunca prestou atenção nos dermocosméticos que você usa, comece a prestar atenção. Veja, leia os rótulos também, dê uma pesquisada na internet, quais são as principais substâncias mais tóxicas para o seu organismo. Tente usar o mais natural possível, tá? Atividade física. Quem tem gordura no fígado precisa fazer atividade física regularmente. Isso, gente, é medicamento, tá? Não é para ficar malhada, sarada. Não, não é nada disso. É saúde. Porque lembram que eu falei, se a gente não gasta, a gente continua acumulando. Então, a atividade física ela é fundamental no processo de tratamento. Outro fator importante é um sono saudável. Sabe por quê? Porque é durante a noite que o nosso fígado trabalha, que o nosso fígado produz as enzimas digestivas, que ele faz o processo de destoxificação. Então, se a gente tem um sono picado, um sono de péssima qualidade, se a gente dorme poucas horas por noite, o nosso fígado não vai conseguir trabalhar direito. Então, para deixar ele trabalhar e fazer as funções que ele precisa fazer, nós precisamos dormir. E para isso é necessário fazer a higiene do sono, cuidar do local onde você dorme, do barulho, da luminosidade, de repente fazer uma meditação antes de dormir, não ficar na frente de eletrônico, celular, televisão, computador logo antes de ir para a cama. Não deixar o celular do lado da cama, pelo amor de Deus, nunca deixar carregando o celular do lado da sua cama. Imagina o celular aqui, ó,
o tempo todo, 12 horas da noite, ficar emitindo radiação na sua cabeça. Não pode fazer isso de maneira nenhuma. De preferência, deixar o celular no banheiro, carregando, no corredor. Nunca deixem no quarto. Se for no quarto, é lá no canto, longe de você. Roteador de internet, maquininha de canal de TV a cabo, essas coisas não podem ficar no quarto, se ficar fora da tomada, ok? Bom, manter o intestino saudável também é imprescindível para a gente ter uma saúde do fígado. Utilizar muitos alimentos fontes de antioxidantes e fitoquímicos, né, que vão promover essa detoxificação e melhorar o sistema antioxidante do organismo e perder peso. Porque uma vez que a gente tem excesso de gordura corporal, o nosso fígado nunca vai perder a gordura. A gente primeiro precisa perder a gordura corporal para depois o fígado. Pensem comigo, o fígado, ele é um estoque de energia, tá? Quando a gente era lá, homens das cavernas, que a gente passava às vezes dias sem comer, dias sem se alimentar, o fígado era um dos principais órgãos que armazenava energia para a gente não morrer. Então, se a gente está cheio de gordura no corpo, ou seja, cheio de energia acumulada, ele vai ser o último a perder. Então, a perda de peso ela é fundamental, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do quais são os principais protetores hepáticos, ou seja, os protetores do fígado. Os antioxidantes, eles podem ser divididos em vários subgrupos, vários subtipos. E aí que entram os fitoquímicos, os flavonoides, as isoflavonas que estão presentes no tofu, no miso, no tempê, tá? Soja, gente, sempre fermentada ou coagulada. Nunca comer soja em grão ou leite de soja, ok? Sempre depois de um processo de fermentação ou coagulação, como é o caso do tofu, ok? Aí, dentro dos antioxidantes também, nós temos os carotenoides, que geralmente estão presentes nos alimentos de cor laranja, ou seja, mamão, tomate, goiaba, brócolis. Os carotenoides estão em grande quantidade nesses alimentos. A quercetina também é um antioxidante fundamental para a saúde hepática. E aonde que a gente encontra a quercetina? Na maçã, principalmente na casca da maçã, nas uvas, nas frutas vermelhas, na casca da cebola. A casca da cebola, vocês já aprenderam a usar ela lá no curso, né? No caldo de legumes. Pode usar sem medo de ser feliz. Vitamina C também é um antioxidante interessantíssimo no tratamento das doenças do fígado, da esteatose hepática. Então, aonde encontramos vitamina C? Nos alimentos cítricos, então todos os cítricos, né? Todos os tipos de laranja, limão, abacaxi, kiwi, goiaba, acerola, todos os alimentos que às vezes você sente um azedinho, você pode ter certeza que ali tem vitamina C, tá bom? A antocianina também é um antioxidante poderosíssimo e ela vai estar presente principalmente nos alimentos de cor roxa. Então, a batata doce, o açaí, o feijão preto, o repolho roxo, tá? Outro antioxidante muito interessante para a gente consumir regularmente é a vitamina E, a que está presente no abacate e nas nozes, nas oleaginosas de um modo geral. Então, no gergelim também temos bastante vitamina E. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, que é uma vitamina solúvel em gordura. Então, tudo que é meio gordurosinho, naturalmente, né? Então, o abacate, as sementes, as nozes, vai ter vitamina E. O resveratrol também é outro antioxidante muito interessante que está presente no amendoim, naquela casquinha vermelha do amendoim, na romã, quem é da Europa aí tem mais acesso à romã do que a gente aqui no Brasil, no chocolate também, mas o chocolate só acima de 70% de cacau, tá? Abaixo de 70% de cacau.
não vai ter quase nada. As catequinas também são outros antioxidantes muito importantes que está presente no chá verde. Então, tomar chá verde regularmente também é bom, só que cuidado, não depois das 3 ou 4 horas da tarde para não atrapalhar o sono. Lembra que eu falei que o sono é importante? Muito bem. Bom, a colina também é uma vitamina muito importante para a função do fígado. Então, a colina a gente acha na gema do ovo, ok? Vamos lá, alguns alimentos que não podem faltar na dieta de quem está fazendo tratamento de esteatose hepática, de gordura no fígado. As nozes, as sementes, algumas carnes, de preferência não gordurosas, as carnes mais magras, a beterraba, o espinafre, o germen de trigo e o farelo de trigo também, alguns moluscos e crustáceos, aí mais para as pessoas que moram perto do mar. Por quê? Esses alimentos são ricos em betaína, e a betaína também é um nutriente muito importante para a saúde do fígado. A colina, que é outro nutriente, além da gema do ovo, ela também está presente em algumas carnes de boi ou de porco, sempre preferir pelas mais magras, tá? No farelo de trigo e no germen de trigo também, ok? Bom, o gengibre é outro alimento muito bem-vindo no tratamento da esteatose hepática. Pode fazer gengibre, chá de gengibre, pode colocar o gengibre no suco, pode ralar o gengibre e temperar o que você quiser, pode refogar junto com um alho, uma cebola, e aí refogar uns cogumelos, pode colocar nos legumes assados. Gente, usem e abusem do gengibre, porque ele é um anti-inflamatório natural muito potente. E o que a gente precisa numa pessoa que tem esteatose hepática é desinflamar o organismo, ok? A alcachofra também é um alimento muito potente, ela tem muitos fitoquímicos que vão ajudar no processo de tratamento da gordura no fígado. A cúrcuma é outro fitoquímico maravilhoso, quer dizer, na verdade ela é um alimento, a cúrcuma é o açafrão da terra, e ela tem um fitoquímico dentro dela que se chama curcumina, que é um anti-inflamatório, antioxidante maravilhoso. Então, aonde vocês puderem, usem a cúrcuma também. O azeite. O azeite é uma fonte de gordura saudável, uma fonte de gordura rica em antioxidantes. Tudo que tiver antioxidantes, vocês têm que usar e abusar desses alimentos, porque é o que a gente mais precisa, tá bom? Ômega 3 também, a suplementação é muito bem-vinda em quem tem esteatose hepática, porque isso, o ômega 3 vai ajudar a regular a questão do colesterol, ok? O ômega 3 é um tipo de gordura anti-inflamatória, então ele vai equilibrar o desequilíbrio, né? A dislipidemia que a gente chama, que é esse desequilíbrio das gorduras, ok? Aveia, gente, aveia não pode faltar na alimentação de quem está tratando doença do fígado, tá? A aveia tem muitas fibras solúveis e insolúveis, que são as lignanas, algumas delas chamadas lignanas, outras são chamadas de beta-glucanas, tá bom? E elas vão ajudar a diminuir a gordura que está lá no intestino, que, enfim, redução de colesterol, tá? Aveia é sinônimo de redução de colesterol. Linhaça também, tá? A linhaça é fundamental para o tratamento, porque ela também vai ter fibras solúveis e insolúveis, vai ter ômega 3, vai ter antioxidantes, enfim, tudo de bom. Agora vamos entrar na suplementação, estamos indo para o final da nossa aula, tá? Suplementação para quem tem gordura no fígado, que é interessante. Vitamina D,
porque ela se comporta como um hormônio com propriedades imunomoduladoras, anti-inflamatórias e antifibróticas. Porque o que é o gordo? Quando a gente já tem uma esteatose hepática, grau 2, grau 3, o nosso fígado ele começa a ficar todo fibroso, tá? Ele perde elasticidade, a célula ela vai ficando enrijecida. E a vitamina D ela vai ajudar a não deixar essas células ficarem fibrosas. Então, uma dose de 20.000 unidades por semana, no mínimo, é interessante. Agora, atentem-se que não é qualquer vitamina D. Tem que ser uma vitamina D em meio oleoso. Então, ou em cápsulas com cápsulas gelatinosas com algum tipo de gordura no meio, né? Aí precisa prestar atenção que gordura é essa, que tipo de óleo é esse. O melhor é mandar manipular, né? Porque daí a gente escolhe o azeite. Aí já junta dois remedinhos, entre aspas, porque é tudo natural, né? É tudo nutricional, suplemento nutricional não é medicamento, é nutrição. Então, a vitamina D com azeite é maravilhoso. Fosfatidilcolina também é um nutriente interessante para quem está tratando esteatose hepática. Ácido alfa-lipoico também é interessante. A coenzima Q10 também é um suplemento interessante. A glutamina, por quê? Lembram que eu falei sobre a disbiose, sobre a hipermeabilidade intestinal? A glutamina vai ser um suplemento que vai cuidar do seu intestino, que vai ajudar a tratar a disbiose. Mas cuidado, não é para tomar glutamina para sempre. A glutamina deve ser tomada em ciclos de 21 dias no máximo, tá? Eu não estou prescrevendo suplementação aqui para ninguém, mas eu estou dando as dicas de suplementos que podem ajudar no tratamento da esteatose hepática. E aí cada um pergunta para a sua Nutri, para o seu Nutri, para o seu médico, e aí vê a dose, como toma e tudo mais, ok? E para finalizar essa parte de suplementação, probióticos e pré-bióticos, tá? Que vão ajudar também na questão da saúde intestinal, da disbiose, ok? Os probióticos são as bactérias do bem. Então, a gente vai colonizar o nosso intestino com bactérias boas. Esses são os probióticos. A gente ingere as bactérias, elas vão colonizar o nosso intestino. Os pré-bióticos é como se fosse o alimento para a nossa bactéria. Então, são as fibras. Se você está se alimentando com bastante verduras, legumes, cereais integrais, frutas, oleaginosas, leguminosas, você não precisa suplementar prebiótico, tá? Então, se a sua alimentação for saudável e equilibrada nutricionalmente, os prebióticos talvez nem sejam necessários. A gente consegue através da alimentação, ok? Bom, quando a gente faz todo esse tratamento com a alimentação, com todos esses alimentos incluídos na nossa alimentação, na nossa dieta, a gente vai começando a desinflamar o organismo e a melhorar a desbiose, consequentemente a permeabilidade intestinal. Isso já é 90% do tratamento, tá? Mas é importante vocês gravarem, isso já estou entrando no final da aula, para não esquecerem que a redução da ingestão energética é o principal. Ou seja, nós precisamos comer menos do que gastamos. Então, não é para comer excesso de carboidratos simples e de gorduras saturadas principalmente, ok? A gente precisa manter o nosso peso saudável. E a gente precisa diminuir os triglicerídeos ou os triglicéridos do nosso sangue, ok? Como que a gente faz isso? Melhorando os níveis de glicose do nosso sangue. Porque excesso de carboidrato, que é excesso de glicose no sangue, vai se transformar em triglicerídeos, que vai se transformar, no final das contas, o excesso em gordura no fígado,
ok? A melhor dieta que já foi estudada para tratamento de gordura no fígado é a dieta mediterrânea. Então, para as minhas alunas de Portugal aí, ó, vocês estão com a faca e o queijo na mão, como a gente fala aqui no Brasil. Na verdade, é a faca, o garfo e a comidinha saudável que permeia o Mediterrâneo aí, onde vocês vivem. Então, o que é, traduzindo, o que é a dieta mediterrânea? Por dia, você vai comer de 3 a 9 porções de hortaliças por dia, tá? O que são porções de hortaliças? Uma porção é a sua mão fechada, essa quantidade aqui, ó. Então, uma maçã, por exemplo, é uma porção. Uma pera é uma porção. Uma goiaba, se não for muito grande, é uma porção. 8, 10 uvas, dependendo do tamanho da uva, é uma porção. Uma salada, né? Uma cumbuquinha de salada pequena, uma xícara de salada é uma porção de hortaliça, pessoal, é frutas, legumes, verduras. Isso são hortaliças, tá? 3 a 9 porções por dia. E mais 3 porções de frutas. Desculpa, hortaliça é legume e verdura, tá? E aí mais 3 porções de fruta. Então, se for seguir a risca mesmo, a gente precisa comer aí 12 porções de vegetais por dia, ok? Que vai dar mais ou menos 33 gramas de fibra alimentar. Então, gente, para vocês entenderem, é muita fibra. O brasileiro, em média, come 15 gramas no máximo. A grande maior parte das pessoas, muito menos que isso. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, preconiza que a gente deve comer no mínimo 25 gramas de fibras por dia. Tá? E para tratar a gordura no fígado, é 33 gramas para cima. Então, é muito vegetal que você vai comer nessa vida. Muito. No café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar. Vai comer, todas as refeições tem que ter alguma fonte de vegetal. Algum legume, alguma verdura ou alguma fruta. Combinado? Então, essa é a principal forma de tratar a gordura no fígado, diminuir o consumo de carboidratos, principalmente os simples, que é açúcar, pão, massa, né? Os carboidratos mais refinados, diminuir a quantidade de gorduras saturadas, praticar atividade física regularmente e comer estes alimentos maravilhosos, riquíssimos em antioxidantes, ok? Cuidar do sono, né? Só recapitulando aqui para vocês gravarem bem essas informações. Fazer exercício físico, dormir bem e cuidar da alimentação como um todo, tá bom? A suplementação vai ser um plus, ela pode ajudar muito. Um plus é um a mais, né? Ela pode ajudar muito, mas o principal é a alimentação e essas demais, esses hábitos diários que eu acabei de falar aqui, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí, cada um na sua casa. Comecem o tratamento agora mesmo. O seu corpo está pedindo, está clamando por ajuda. Então, deixa ele trabalhar, faça a sua parte, que ele vai fazer a dele, tá bom? Agora eu vou atender aqui aos meus alunos do curso online Personal Diet Chef, individualmente na nossa sala de aula fechada. Olha aí, gente, todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer o atendimento online e eu deixo vocês por aqui. Um beijo e até já!